Oi, gente, tudo bom? Professor Márcio Rafael, língua portuguesa, mais aqui para uma gravação com vocês. Nossa missão: falar da FGV, explorar o conteúdo, os tópicos mais cobrados por essa organizadora, voltados, nesse caso, para o TJ Rio de Janeiro, tá bom? Então, conteúdo programático apresentado, dali tiramos, né, alguns temas bem presentes, bem recorrentes nas provas dessa organizadora, tá? Então, vamos fazer um apanhado geral aqui agora, um apanhado bem geralzão, tá? Falando dos principais itens, principais tópicos para este concurso, tudo certo? E depois nós faremos, no finalzinho ali de cada tópico, as questões, tá? Mas o propósito maior é esse: ser bem objetivo, ser bem direto, explorar um pouquinho ali também as questões da organizadora. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar? Muito bem, começando, claro, não poderia faltar subordinação e coordenação. A subordinação mais forte ainda do que a coordenação, mas estão casadas, né? Não poderiam faltar. Então, dentro dessa ideia, dentro dessa análise, o que vai acontecer? São conjunções, né? Então, a FGV, ela trabalha a subordinação e a coordenação, explorando, neste caso, as chamadas conjunções. Conjunções. E aí, dentro desse estudo, temos que lembrar que as conjunções subordinativas apresentam 10 famílias, tá? E as coordenativas apresentam metade, 5 famílias. Então, já começamos por aí. Ela não vai fazer diferença assim. Subordinação são orações presas, dependentes. Coordenação são orações livres, independentes. Não, ela não faz esse tipo de análise. Quando ela cobra na prova coordenação e subordinação, e não são poucas às vezes, né? Ela explora basicamente as conjunções. Então, lá no material de vocês, lá no conteúdo programático, está assim: relação de coordenação entre orações, relação de subordinação entre orações. Mas, basicamente, ela vai explorar essa ideia das conjunções, tá? Então, ela vai colocar assim: são palavras invariáveis que unem termos de uma oração. Então, a conjunção, ela vai unir termos de uma oração, ou unem as próprias, né, orações. As conjunções podem se relacionar com o mesmo valor, sintaticamente equivalentes, papapá, tá? Vamos lá. Todos falaram com o ministro, mas, olha o mais aqui, ó, já temos uma conjunção aqui. Então, todos falaram com o ministro, mas nem todos ficaram satisfeitos. Então, nós temos aqui uma conjunção. E se tu lembras, ela é uma conjunção adversativa, porque ela revela uma ideia de oposição, uma ideia de contrariedade. Então, quando você diz todos falaram com o ministro, mas nem todos ficaram satisfeitos, nós temos de fato essa ideia, que é a ideia contrária. Porém, nem todos ficaram satisfeitos. E aí você recorre aí à conjunção adversativa. Bem, por ser uma única palavra, é uma conjunção. Agora, se você tem mais de uma, aí vira uma locução conjuntiva. Por exemplo, visto que, desde que, ainda que, por mais que. Então, aí você tem mais de uma palavra que não podem ser separadas. Aí você tem uma locução. Então, aí você vai ter o conjunto de palavras, tá? Que atuam como conjunções. E aí elas podem ser coordenadas ou subordinadas, coordenativas ou subordinativas. Vamos começar logo com a coordenativa, já que nós temos aqui, neste caso, apenas 5 famílias. Bem, conjunções coordenativas. Gente, missão de vocês, tá? Quem já vem estudando há muito tempo, já vem, né, nessa batalha há tempos, já conseguiu memorizar essas conjunções. Então já sabe todas, né? Conhece ali as 5 famílias. Quem não ainda precisa sentar e estudar, tá? Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei se você é bom de memória, eles trabalham exatamente com a memorização. Então, ele vai perguntar assim na prova: se pode trocar o porém pelo contudo. E se tu lembrares, pertence à mesma família, você mata a charada. Ele pergunta se o portanto, né, é uma conclusiva. Então, tudo isso você tem que dominar, conhecer. Por isso a importância de conhecer as famílias. Bem, a família aditiva, nome já diz tudo, é aquela que trabalha com a ideia da soma, é aquela que trabalha com a ideia do acréscimo. Então, a aditiva trabalha com a soma, trabalha com o acréscimo. Ou seja, você vai somar informações. Então, vamos lá, por exemplo.
O que tu vais fazer amanhã? E tu dizes, olha, amanhã, pela manhã, eu trabalho e à tarde eu estudo. Então você faz isso e aquilo. Você trabalha e estuda. Então você tem valor de soma. O próprio NEM, quando você fala assim, o teu irmão não quer nada com nada. Ele não trabalha nem estuda. Ou seja, não faz isso nem aquilo. O não só, mas também caminham juntos, tá? Aqueles caminham juntos. Não dá para separar. Então, quando você fala assim, ele não só estuda muito, mas também trabalha muito. Se não quiser usar o mais, pode usar o como. Então, nós temos essa ideia. Ele não só estuda muito, mas também trabalha muito. Ele não só estuda muito, como também trabalha muito. Então, nós temos aqui, neste caso, este valor, que é o valor de soma, valor de acréscimo. Então, sempre, 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 sempre que você falar nessa ideia aditiva, você vai associar a ideia aditiva à soma de informações. Olha o exemplo. Começou a chover e trancou-se no quarto. Ou seja, ele fez isso e aquilo. Então você está somando, você está acrescentando informações. Então ele começou a chover, desculpa, ele não, né? Ninguém chove. Então começou a chover e fulano de tal trancou-se no quarto. Então acontecem duas coisas, a chuva, né, e a questão, por exemplo, dele se trancar. Bem, se as aditivas trabalham com a soma, trabalham com o acréscimo, as adversativas trabalham com a ideia da oposição, com a ideia do contraste. Então, o que você tem que considerar? A palavra adversativo significa adversário. Adversativa significa adversário. Ou seja, o que é adversativa? Essa ideia da contrariedade. A adversativa, essa ideia da oposição. Então, sempre, sempre, sempre que você marcar essa contrariedade, sempre, sempre, sempre que você marcar essa oposição, aí nós teremos ali a adversativa na língua portuguesa. É a família que mais vem, tá? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, é a mais famosa e é a número 1 da FGV. Essa família, que é a família adversativa, ela aparece para quebrar expectativa. Então, nesse caso, a adversativa, ela quebra a expectativa. É quando você espera algo e acontece o contrário. Então, toda vez que você espera alguma coisa e acontece exatamente o contrário, aí nós temos ali a família adversativa. Então, nós temos mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tá? Então, é como se você falasse assim, eu comi muito, mas estou com fome. Repara que é uma ideia de oposição. Se você comeu muito, como é que você, né? Ou quando você diz assim, ela não tem a carteira, mas dirige, ideia de oposição. Ou quando você diz, gosto do branco, mas vou levar o preto, ideia de oposição. Então, é o que está acontecendo. Corremos muito, mas não ficamos cansados. Porém, aí se você usa aqui uma outra conjunção, sei lá, corremos muito, portanto não ficamos cansados, aí seria um erro, tá? Aí seria um problema de coesão e aí prejudicaria também o sentido que é a coerência. Tem que tomar cuidado com isso. Então, mas porque é uma ideia contrária. Alternância, né? Ele vai alternar. Então, nós temos aqui ou, ora, ora, já, já. Então, ele fala assim, entregue sua prova ou ficará com zero. Então, o que está acontecendo? É um poder de escolha. Então, toda vez que ele falar em alternância, né, alternativa, você já vai associar a alternância à ideia da escolha. Então, a mãe fala assim para o filho, ou tu entras ou tu apanhas. Repara que ele pode escolher, né, se ele quer entrar ou se ele quer apanhar. Então, você tem ali o poder da escolha. Geralmente aparece em pares, tá? O ou pode estar sozinho, mas geralmente vem em pares. Então, ora chovia, ora ensolarava. Quer faça chuva, quer faça sol. O ou pode estar só, né? Quando você diz assim, por exemplo, fale tudo ou fique calado. Aí não precisa ter os dois ali. Conclusivas são aquelas que aparecem para encerrar um pensamento. Não é borracha. Deixa eu voltar aqui para o marca-texto. Então, é aquela que aparece para encerrar um pensamento.
A conclusiva, ela revela algo esperado. Inclusive, gente, ela vai fazer oposição adversativa. A adversativa aparece para revelar o inesperado, tá? Então, nesse caso, a adversativa revela o inesperado. Então, é algo, né, que não vai acontecer. Na verdade, é algo assim, que você esperava que acontecesse, mas acontece o contrário. Já a conclusiva, não. É o contrário. Vai revelar o esperado. Tá? Então, aqui, ela revela o esperado, ela revela o aguardado. Tá? Esse é o pensamento. Então, dentro dessa análise, a ideia traçada, conclusiva. Ele estudou muito, logo foi aprovado. Então, repara que está acontecendo exatamente o esperado. Ele correu muito, portanto, suou. Então, está acontecendo o esperado, né? Aí, por conseguinte, o pois. Esse pois aqui, ó, ele aparece tanto na conclusiva quanto na explicativa. Para diferenciar, tem duas formas. Primeiro, quando ele é conclusivo, você consegue trocar por uma outra conclusiva, tá? Quando ele é explicativo, você consegue trocar por uma outra explicativa. Então, pensa dessa forma, trocar por alguém da mesma família. Tem uma outra diferença. O pois, quando conclusivo, ele vem entre vírgulas, tá? Quem está anotando tem que anotar isso. O pois, se conclusivo, entre vírgulas. Já o pois explicativo, ele não vem entre vírgulas, ele vem só com uma vírgula antes. Então vamos lá, seria assim. Choveu muito. As ruas ficaram, pois, alagadas. Aí esse pois está entre vírgulas. Ó, choveu muito, as ruas ficaram, vírgula, pois, vírgula de novo, alagadas. E aí você consegue trocar por uma outra conclusiva. Queres ver? Choveu muito. As ruas ficaram, portanto, alagadas. Choveu muito. As ruas ficaram, então, alagadas. Então, neste caso, o pois conclusivo pode ser substituído por um outro conclusivo, né? Pelo portanto, pelo então, e ele virá, neste caso, entre vírgulas. Dentro dessa análise, então, logo, portanto, por conseguinte, pois, tá? Aí nós temos aqui, ó, Rodrigo revisou a matéria, portanto, está preparado. Então, está acontecendo o esperado. Se ele revisou a matéria, o que se espera é que ele esteja preparado. Vamos tentar jogar para o meio esse, portanto, vai ficar entre vírgulas, tá? Rodrigo revisou a matéria, está, vírgula, portanto, vírgula, preparado. E é aqui que você consegue substituí-lo pelo pois. Então, Rodrigo revisou a matéria. Está, pois, preparado. Está, portanto, preparado. Tá? Então, nós conseguimos fazer aí essa substituição, conseguimos fazer aí essa troca. Ok? Muito bem. Aí nós temos aqui a explicativa. Tá? A explicativa traz uma explicação. Então, vamos lá. Que, por quanto, pois. Aí, esse pois agora, ele só vem com uma vírgula. Então, não sai agora, pois vai chover. Não sai agora que vai chover. Esse que vocês estão vendo aí, esse que, ele também é explicativo. E olha, cuidado com esse quezinho, tá? Algumas informações referentes a ele. Primeiro, o que tem várias funções na língua portuguesa. Essa é a primeira informação. Aí vem a pergunta, como é que eu vou saber se esse que é uma conjunção coordenativa? E quando ele é uma coordenativa, ele é explicativa. Como é que eu vou saber se esse que é uma conjunção coordenativa explicativa? Primeiro, porque ele vem depois de uma ordem. Então, se ele aparecer depois de uma ordem, tipo, estuda que a prova está chegando, entra que vai chover, anota o nome dela que tu vais esquecer, limpa logo isso aí que vai manchar. Então, toda vez que você der uma ordem, quem vem logo após já é uma explicação. E esse quesinho que você está vendo ali, ele acaba sendo explicativo. Tá? Então, você deu uma ordem, esse que já é uma explicação. Então, você quer saber se o que está ou não explicando,
né? Você quer saber se há uma explicação, ele virá após uma ordem. Ou seja, ele virá após o imperativo. Tá bom? E aí uma outra ideia também referente ao que é que você consegue trocar pelo pois, você consegue trocar pelo porquê, então você consegue fazer essa troca aí, tá? Cuidado com o porquanto. O porquanto pertence à família explicativa. Quando ele aparece na prova, ele derruba, tá? Então, estuda porquanto a prova está chegando. Não vou viajar porquanto preciso estudar. Tome cuidado com esse porquanto. Se tu marcares até a letra U, tá? Se tu marcares aqui até a letra U, tu percebes que esse porquanto é a cara do porquê. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se apareceu porquanto, tá? Se apareceu porquanto na tua prova, não tenha dúvida, se apareceu porquanto, você consegue trocar imediatamente pelo porquê, tá? Apareceu porquanto, você já consegue trocar pelo porquê. Tudo certo? Muito bem. Lemos um exemplo lá, né? Avançando, conjunções subordinativas. Aqui são 10 famílias. Olha, gente, as subordinativas, elas vêm muito mais na prova da FGV do que as coordenativas, tá? Então, as subordinativas vêm muito mais. Então, fiquem atentos aqui para elas, tá? Elas caminham juntas em geral, mas aqui se destaca um pouco mais. Então, as conjunções subordinativas, nesse caso, são 10 famílias. Vamos começar com as integrantes. As integrantes são basicamente duas, Q e C. Como saber na hora da prova se esse Q ou se esse C são integrantes? Como eu vou descobrir? Primeiro passo, primeira informação. Quando o Q ou quando o C for integrantes, a palavra que está antes, a palavra precedente, ela vai pedir complemento. Tá? Então, a palavra precedente, a palavra que está antes, ela pede complemento. Outra coisa, nós podemos substituir toda a frase, toda a oração, pelas palavras isso, disso e nisso. Tá? Então, nós vamos conseguir substituir toda a frase, toda a oração, pelas palavras isso, disse e nisso. Então, dentro dessa ideia, dentro dessa análise da gramática, quando você tiver, de fato, a integrante, você estará diante do Q e do C, tá? Q e C são integrantes. Você vai perceber que a palavra que está antes vai pedir um complemento, tá? Ela vai pedir um complemento. E você também vai conseguir substituir toda a frase, toda a estrutura por isso, disse nisso. Então, vamos lá. Quando você diz, todos notaram, faz a pergunta. Notaram o quê? Então, quem nota, nota algo. Quem nota, nota alguma coisa. Notaram o quê? E aí, você percebe que a palavra que está antes do que, ela vai pedir complemento. Outra ideia, nós podemos substituir toda a frase, toda a estrutura, pela palavra isso. Tá? Nós podemos substituir toda a frase, toda a estrutura pelo isso. Então, todos notaram que ele estava nervoso. Fazendo a troca, todos notaram isso. O que nós fizemos para o que serve também para o C. Quando você diz Ana perguntou se você ainda vem. Ana perguntou se você ainda vem. Aí tu consegues substituir toda a frase, toda a estrutura pela palavra isso. Então, tu estás conversando com alguém e tu dizes, olha, fulano, a Ana perguntou se você ainda vem. E a pessoa diz, tem certeza? A Ana perguntou isso mesmo? Ó, você consegue trocar pelo isso. E outra, esse perguntar aqui, ó, pede complemento. Exige complemento. Então, quem pergunta, pergunta algo, né? Então, vai lá que o teu pai já perguntou. E a pessoa perguntou o quê? Então, nós temos aí, neste caso, a presença da conjunção integrante, tá? Muito bem. Agora, quais são as famílias queridas dessa organizadora de vocês? As queridinhas. Nós temos a causal. Essa aqui é uma bomba na prova da FGV. Ela ama de paixão.
e nós temos também a consecutiva. São as duas mais amadas, mais queridas da organizadora. Mesmo porque elas caminham juntas, tá? Eu até ter colocado logo embaixo aqui, na hora de formatar, eu acabei esquecendo. Então, causal e consecutiva sempre, sempre, sempre caminham juntas. Agora, por que elas sempre caminham juntas? Porque consecutiva nada mais é do que uma consequência. E eu só tenho uma consequência se eu tiver uma causa. E toda causa gera uma consequência. Elas estão sempre juntas. Então, essas duas famílias são as queridérrimas nesse caso aí, tá? Dessa organizadora. Então, vamos lá. O que é a causa? Exprime causa, né? Vamos logo traduzir. Vou até usar aqui uma outra cor, porque é a toda poderosa, né, das provas da FGV. Então, o que é a causa? A causa nada mais é... Deixa eu virar um pouquinho isso aqui. A causa nada mais é do que o motivo, nada mais é do que a razão. Então, a causa é o motivo, é a razão. Cuidado, tá? Estamos na parte mais importante aqui desse conteúdo. Então, a causa é o motivo, é a razão. É aquilo que leva ao acontecimento. Então, tudo que leva ao acontecimento já é a causa. A consecutiva, a consequência, é aquilo que nós vamos obter. É a resposta, é o efeito para as nossas vidas. Então, dentro dessa análise, o que nós temos que considerar? Se a causa é o motivo, é a razão, é aquilo que leva ao acontecimento, a consecutiva é aquilo que nós vamos obter. A consecutiva é a resposta, é o efeito para as nossas vidas. Então, vamos aqui para o seguinte exemplo, para que possamos enxergar melhor a ideia. Vou colocar um exemplo aqui. Então, olha esse exemplo aqui. Como choveu, vírgula, as ruas alagaram. Então, tá aqui a frase. Como choveu, as ruas alagaram. Nós temos aqui uma relação de causa e consequência. Ter chovido é a causa. É a causa, é o motivo, é a razão, tá? Então, ter chovido é a causa, é o motivo, é a razão. As ruas alagarem é a consequência. É aquilo que nós vamos obter, é a resposta, é o efeito. Então, dentro desse pensamento da gramática, olha o que está acontecendo. Como choveu, as ruas alagaram. Então, ter chovido foi o motivo, foi a razão que levou ao alagamento. Então, você sempre pode fazer uma releitura. Então, vamos imaginar uma frase como esta aí. Como choveu, as ruas alagaram. Fazendo uma releitura, você poderia falar assim. Como ter alagado, né? O alagamento, melhor dizendo, vamos pegar assim. O alagamento, ele é a causa ou a consequência da chuva? Ele é a consequência. Então, estar alagado ali é a consequência. E o que levou a isso? Qual foi o motivo, a razão? Ter chovido muito. Então, você pode trabalhar desta forma aí. Pensando no exemplo aqui apresentado, ele fala assim, vamos lá para a ideia. Suzana foi reprovada porque não estudou. Então, vamos parar e pensar. Quando você diz que a Suzana foi reprovada, isto aqui é uma causa ou é uma consequência? É uma consequência. E qual foi a causa, o motivo, a razão que levou à reprovação dela? Ela não ter estudado. Então, sempre que você tiver causa e consequência, você sempre pode fazer uma releitura. Vamos reler essa frase aqui. Relendo seria assim. Como não estudou, sempre use esse como. Tá? É mais fácil usar o como, que ele é muito próximo de nós. Usamos muito no dia a dia. Então, como não estudou, agora tu vais usar uma outra palavra, que é a palavra consequentemente. Consequentemente, foi reprovada. Então, olha a ideia. Como não estudou, consequentemente, foi reprovada.
E aí nós temos uma relação de causa e efeito. Então, qual é a causa? Não ter estudado. Qual é a consequência? A reprovação. Então, estou batendo nessa tecla porque é uma questão esperada para a prova da FGV. Ela ama a relação de causa e consequência. Como as duas sempre caminham juntas, a FGV ela vai precisar marcar o que ela quer. Então, se ela marcar isso aqui, ó, aí o gabarito vai dar como causa. Se ela marcar isso aqui, ó, o gabarito vai dar como consequência. Tá legal? Então, nós temos aí esta ideia, esta relação. Causa e consequência. Então, Suzana foi reprovada porque não estudou. Como não estudou, Suzana foi reprovada. Tá legal? Então, nós temos aí esse pensamento. Então, verifique o que ele está marcando. Aí você fala assim, professor, ela sempre marca? Em geral, sim. Caso ela não marque, ela vai jogar assim, letra A, causa e consequência. Letra B, tempo e condição, tá? Mas geralmente ela marca. A mesma coisa aqui, ó. Quando você diz, era tal seu medo que desmaiou. Então, se ela marca isso aqui, ó, é a causa. Então, o que levou ao desmaio, né? O que levou ao desmaio? O medo. Então, o medo é a causa e o desmaio é a consequência. Então, nós temos a relação causa e consequência. E ela sempre marca o que ela quer. Então, marcou aqui é causa, marcou aqui é consequência. Tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Agora, é bom conhecermos as conjunções? Sim, é bom. Para FGV não dá só para decorar a conjunção. Tem que pegar, né, a malandragem ali, ou seja, o sentido traçado. Mas conhecer, né, o porquê, o como, uma vez que, o visto que, o já que. Tá legal? Então, conhecer as condições ajuda muito. Aqui a consecutiva. O que estudou tanto que passou. Choveu tanto de sorte que alagou tudo. Ele estudou tanto de forma que foi aprovado. Olha aí, tudo é consequência. Na ideia da causa. Como estou doente? Por que estou doente? Uma vez que esteja doente, não vou sair de casa. Visto que estou de férias, vou viajar. Já que estou de folga, vou dormir. Então temos aí esses valores. Então cuidado, tá, gente? Conheçam as conjunções, isso ajuda muito, mas também saia com sentido. Muito bem, concessiva, tá? A concessiva, vamos aqui voltar para o marca-texto. A concessiva trabalha com a ideia de concessão. Aí você pergunta, professor, o que é uma concessão? Vamos lá entender o que é uma concessão. No dia a dia, sobretudo até no direito, né? Lá no direito, concessão é conceder, dado a. Aqui não é isso, não. Lá no direito é assim, concessão de férias, foram dadas férias. Aqui, gente, concessão, pasmem vocês. Concessão aqui significa oposição. Concessão aqui significa contrariedade. Então, quando você fala, por exemplo, lá no direito, né, no mundo do direito, concessão significa conceder. Concessão de férias, concessão de terras, concessão de direitos, mas aqui é oposição. Aí você vai dizer, professor, mas lembra muito aquela família lá atrás, né? A família adversativa, que trabalha também com a oposição e com o contraste, com o contrário. Mas para nossa alegria, quem vai determinar aqui é a própria conjunção. Então, quando ele falar em adversativa, vai aparecer uma dessas, mas, porém, todavia. Quando ele falar em concessiva, ele abandona aquelas conjunções e usa estas, embora ainda. Então, tem o mesmo sentido? Tem, que é o valor de oposição. Só que a denúncia, para nossa alegria, a denúncia é a própria conjunção. Então, por exemplo, se apareceu embora, ele não vai chamar adversativa. O embora é concessivo. Se apareceu porém, ele não chama concessivo, é adversativo. Então, tem o mesmo valor? Tem, mas são famílias distintas. Então, quais são as concessivas? As que mais vem em prova. Embora, ainda, mesmo e apesar. O conquanto dificilmente vem, tá? O conquanto dificilmente vai aparecer. Agora, embora, ainda, mesmo e apesar são extremamente recorrentes. E a ideia traçada é oposição. Vamos começar com embora. Quando você diz assim, embora não mereças, eu vou te ajudar. Mas se a pessoa não merece, para que tu vais ajudar a criatura? Embora tenha jogado muito bem, perdeu a partida.
Mas não jogou bem, como é que perdeu a partida, senhor? Então você tem essa ideia. Ainda que não goste desse tipo de festa, eu vou. Mas se você não gosta, olha, mesmo não gostando muito, eu vou provar. Mas se você nem, né? Como é que você vai provar se você não gosta? Ou apesar, vou te ajudar, apesar de não merecer. Então são ideias de oposição. O conquanto é muito raro, mas caso apareça, é oposição. Conquanto seja um bom jogador, ele não faz gol. Estranho, né? Mas se ele é um bom jogador, porque ele não faz gol. E tem uma outra também, que é essa aqui, ó. O se bem que. Então, o se bem que, ele trabalha exatamente com a ideia da oposição. Quando você diz, eu vou almoçar, se bem que eu tô sem fome. Olha aí, ó. Né? Não, eu vou. Se bem que é longe pra caramba, né? Então, você tem esses valores aí de oposição. Eles chegaram cedo, embora não fosse preciso. Ora, se não é preciso, para que você vai chegar cedo? Tá? Então, são ideias contrárias, né? É concessão. Então, memorizem, tá, gente? Pelo menos essas 4 aqui. Embora, ainda, mesmo e apesar. Que são as 4 que mais vêm. A família concessiva não está entre as queridas da FGV. Ela cobra vez ou outra, tá? Mas querida mesmo, causa e consequência. Tá bom? Próxima. Condicional. Bem, essa aqui é facílima. Essa aqui, realmente, para você errar, tem que suar muito. Então, nós temos a condicional. Exprime uma condição, uma hipótese. São famosas, né? Então, aqui são famosíssimas. Então, é mais ou menos assim. Se o pagamento sair, eu viajo. Caso ele apareça, eu te digo. Eu vou, desde que você me ajude. Eu vou, contanto que não chova. Então, nós temos aqui valores condicionais. Se, caso, desde que, contanto que, tá? Nós temos uma outra. O sem que. Então, a mãe fala assim para o filho. Não saia sem que eu autorize antes. Ou seja, a criatura só pode sair se a mãe autorizar. Ó, não saia sem que autorize. Não vá sem que eu permita. Então, nós temos aqui valores condicionais, tá? Valores de condição. Sem que haja esforço, nada será possível. Ou seja, só será possível se houver esforço. Ok? Conformativa. A conformativa é quando você joga para o outro a responsabilidade. Vão asfaltar a tua rua? Olha, segundo o governo, as obras começam amanhã. De acordo, não tem um de acordo aqui, mas ele vem muito em prova, de acordo com as pesquisas, né, conforme os levantamentos. Isso aqui é estranho, né, gente? Consoante. Estranho esse. Alguém diz assim, e aí vocês vão viajar? E a pessoa diz, olha, consoante o povo lá de casa. Segundo o povo lá de casa. Bem formal esse, né? O como. No dia a dia, nós usamos muito o como. Tá? Então, a conformativa que nós mais usamos é o como. Então, falamos assim. Como diz a minha mãe. Ah, fulano, como dizia a minha avó. Olha, como diz o meu primo. Como dizia meu avô. Então, esse como é conformativo. Você até pode trocar pelo segundo. Então, como dizia minha mãe, segundo a minha mãe, né? Como diz o meu pai, de acordo, entendeu? Aí agir como mandaram, fazendo a troca, agir conforme mandaram. Tá legal? Então nós temos aí a conformativa. Depois nós temos a comparativa. Na comparativa só tem uma coisa que nos interessa, porque ela é bem tranquila. Mas tem uma coisa que chama atenção na prova da FGV, que é o emprego desta preposição aqui, ó. O emprego desta preposição, o emprego é facultativo. Cuidado, tá? Eu já vi várias vezes FGV perguntando isso. Então, nesse caso, comparação, claro, você traça uma análise comparativa. Então, agora eu digo assim, a sala é maior que o auditório. Então, você tem essas expressões aqui, ó. Maior que, menor que, mais que, menos que. Então, nós temos aqui, neste caso, as comparativas. Maior que, menor que, mais que, menos que. E o que chama atenção para a prova da FGV? É que, neste caso, a preposição vai ser facultativa. Então, você pode falar, eu sou maior que você, ou eu sou maior do que você. Eu sou menor
que você ou eu sou menor do que você. Eu sou mais estudioso que você ou do que você. Eu sou menor ou eu sou menos. Então, é facultativo. Então, o emprego dessa preposição, sou menos estudioso que você, é facultativo. Então, em vários momentos, essa organizadora já perguntou, né, se poderia ser retirada, se poderia acrescentar, confirme, tá? Então, nesse caso, o papagaio fala mais, não, desculpa, ele fala mais que um papagaio, tá? Olha, o teu irmão fala mais que um papagaio. Posso usar a preposição. O teu irmão fala mais do que, olha o do aí, ó. E eu posso usar a preposição do que o papagaio. Final. A final também, ela tem uma incidência alta. Eu vou marcar aqui a final. FGV gosta muito e a temporal. Pronto. São as 4 mais queridas dela. As outras aparecem, claro, mas não tem uma incidência tão alta. Assim, quem está no topo é a causal e a consecutiva. No topo do topo do topo. Causal e consecutiva, ninguém se aproxima delas. Aí depois vem final, temporal e depois as outras. Então, o que é final? Final nada mais é do que uma finalidade, tá? E aí vamos traduzir a ideia. Vamos traduzir. Vou pegar a caneta aqui. Então, traduzindo, o que é uma final? Final, finalidade, nada mais é do que um objetivo, nada mais é do que uma meta, nada mais é do que um propósito. Então, sempre, sempre, sempre que você traçar um objetivo, sempre que você traçar uma meta ou mesmo um propósito, é final. E olha, gente, basicamente eu posso afirmar, quando vem a final, quem vem é essa criaturinha aqui, ó? É o para quê. Os outros dificilmente vão aparecer. Agora, o para quê é o queridérrimo. Então, quando você fala assim, eu estudo para que eu possa passar, isso é uma finalidade. Você não estuda para ficar louco, você estuda para passar. Ou quando você diz, eu vou dormir cedo para amanhã acordar disposto. Então você vai dormir cedo para quê? Para começar a sonhar logo? Não. Eu vou dormir cedo para acordar disposto. Isso é finalidade. Então, finalidade é meta, é propósito. Eu corro para emagrecer. E se você trocar pelo afim, o afim tem que ser separado, tá? Porque existe o afim junto. Só que o afim junto significa semelhança, significa afinidade. É quando você fala matemática e física apresentam cálculos afins. Então, ao falar matemática e física apresentam cálculos afins, nós temos ali algo semelhante, tá? Então, são coisas, são matérias, são disciplinas iguais, semelhantes. Então, neste caso aqui, nós temos que trabalhar com essa ideia do separado, tá? O separado que é o objetivo. Então, eu estudo para passar, eu estudo a fim de passar. Eu corro para emagrecer, eu corro a fim de emagrecer. Então, o objetivo, a meta, é o afim separado. E ele coloca isso aqui, ó. Tirou a tampa para que o perfume se espalhasse. Fazendo a troca, tirou a tampa a fim de que o perfume... Mas quem vem de fato é o para. O para é todo poderoso. É esse basicamente que vem em prova. Ok? Aí depois nós temos a ideia proporcional. Proporcional, ideia de proporção, lembra muito a matemática, aumenta um, aumenta outro, diminui um, diminui outro. Então seria assim, à medida que a chuva cai, as ruas enchem. A proporção que eu estudo, eu aprendo. E olha, gente, uma curiosidade. Esse A sempre virá craseado, tá? Sempre, sempre, sempre virá craseado. Então, à medida que a chuva cai, as ruas enchem. A proporção que eu estudo, eu aprendo, tá? Um muito usado por todos nós no dia a dia, esse aqui, ó, o quanto mais. Então, falamos assim, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, tá? Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto menos eu estudo, menos eu aprendo. Olha aí, são valores proporcionais. Então, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto menos eu estudo, menos eu aprendo.
Quanto mais eu estudo, menos eu erro. Então, nós temos aqui, neste caso, o valor de proporção. Nós temos um valor proporcional, tá? Então, tem que tomar cuidado com essa ideia. Depois, progrediremos à medida que trabalharmos. Aí, nós temos aqui o à medida que. Tá? Então, a medida, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu consigo progredir. Tudo bem? Aí, lembra da temporal, que vem muito na prova dela? Tá aí, ó. Temporal trabalha com tempo. Então, seria assim. Desculpa, nós temos aqui o quando. Quando ela chegar, eu aviso. Então, esse quando trabalha com a ideia de tempo. Né? O quando é que mais vem em prova. Quando a chuva passar, nós saímos. O enquanto essa prova não passar, eu não descanso. Nós temos o antes que, vamos sair antes que chova. Depois que ele apareceu, tudo mudou depois. Desde que ele era criança. Olha, cuidado com o desde que. O desde que ele pode ser condicional também. Tá aqui ele, ó. O desde que pode ser condicional e o desde que também pode ser temporal. Tem que tomar cuidado, tá? Na ideia da condição é assim. Eu vou desde que você me leve. Eu compro desde que você, né? Então é a condição. Aí na ideia de tempo é assim. Ele sempre foi muito doente desde que era criança. Então, quando você fala desde que era criança, é uma ideia, nesse caso, de tempo, né? Logo que cheguei, resolvi tudo. Então, logo que cheguei. Ou o assim que ela chegou. Então, nós temos aqui, neste caso, os valores temporais, tá? Vamos ter valor de tempo. Então, tá aí o exemplo. Assim que o ônibus parou, todos desembarcaram. Então, assim que o ônibus parou, todos estão assim que dá uma ideia de tempo aqui. Tá? Então, esse aí é o pensamento, tá legal traçado. Muito bem, e aí passamos para o exercício. Ele fala assim, assinale a frase sublinhada a seguir. Olha como a FGV cobra. Olha aí, ó, que mostra uma ideia de concessão. Né? Então, de temporal, então tá aí. Aí, se você domina a conjunção, fica fácil. Olha aí a concessão, né? Quais são as concessivas? Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que. Aí quem foi que apareceu lá? Olha quem apareceu, o mesmo. Aí você pode sair também pelo sentido, né? Então, quando você fala, nesse caso, mesmo chovendo, iremos ao passeio. Então, mesmo chovendo, iremos ao passeio. Valor de oposição. Passeamos em dias de sol, né? Ensolarados, dias que nos dão ânimo para caminhar. E aí ele fala assim, mesmo com chuva, apesar da chuva, embora com chuva, iremos passear, né? Então ele quer uma concessiva. Aí tu reparas que esse mais, ele também trabalha com a ideia de oposição, mas ele não é concessiva. Lembra que nós falamos? Ah, mas tem o mesmo valor. Sim, mas ele quer uma concessiva. É por isso que é bom você saber. Concessiva, embora, apesar, mesmo ainda. Adversativa, mas, porém, todavia. Ficaremos sem dinheiro, caso, condicional, né? O filme estava bom e não vimos tempo passar. Soma, aditivo. Todos chegaram na hora, exceto, uma ressalva aqui, né? Menos. Segunda, o trecho. Os trabalhadores passaram mais tempo na escola, elevando a fatia dos brasileiros com ensino médio e superior. Cuidado, uma questão um pouco mais difícil essa dela. Aí, nós temos aqui, ao que tudo indica, uma relação de causa e consequência. Sempre que você olhar e falar assim, olha, acho que isso é causa, eu acho que isso é consequência, sempre faça uma releitura. Como é que você faz uma releitura? Na releitura, deixa eu pegar aqui a caneta, você sempre relê usando o como, e aí quem fica com o como é a causa, e nessa sua releitura, você também usa o consequentemente, tá? O consequentemente. E aí, o consequentemente já fala tudo que é consequência. Então, sempre que você estiver em dúvida, será que é causa, consequência, que é o que está indicando aqui? Sempre faça uma releitura. Então, seria assim. Os trabalhadores passaram mais tempo na escola, elevando a fatia dos brasileiros com ensino médio e superior em andamento ou concluído. Então, vamos fazer uma releitura? Fazer uma releitura. Como, já começa com como. Vai lá. Como os trabalhadores passaram mais tempo na escola,
Consequentemente, eles elevaram a fatia dos brasileiros com ensino médio e superior. Então, o que está marcado ali é a consequência. Então, como eles passaram mais tempo nas escolas, consequentemente, eles elevaram a fatia. Entenderam? Então, sempre faz uma releitura e aí isso vai nos ajudar bastante. Tudo certo? Terceira, vendo que ele não se manifestava, sua leal conviva interpelou. Bem, faz a releitura, porque FGV geralmente vai cobrar causa e consequência. Então já faz uma releitura. Sempre para fazer a releitura, use sempre o como e a palavra consequentemente. Então vamos lá? Como não se manifestava, consequentemente, sua leal conviva interpelou. Então, como ele não se manifestava, então, de novo, é uma ideia de causa, né? Causa e consequência. Então, qual foi a causa? Ele não se manifestar. Qual foi a consequência? Ele foi interpelado, né? Ou seja, foi indagado. Entenderam? Essa aqui é a análise. Na número 4, ele fala, entretanto, nas dioceses, a frase provocará debate. Assinale a opção em que a reescritura, olha como ela cobra aí, dessa frase, do ponto de vista gramatical, está incorreta. Essa aqui tá boa. Olha qual é o erro dela aqui. Quando ele fala, letra A, nas dioceses, porém, a frase tá certo, né? Como tá no meio, fica entre vírgulas. Letra B, a frase provocará debate, todavia. Letra C, a frase, no entretanto. Não dá, né? No entretanto. Aí, na verdade, assim, a frase somente entretanto. Não tem ensinou aqui. Letra D, mas a frase provocará debate. Mas tá certo. Letra E, a frase contudo. Então, como ele quer errada, podemos dizer que a errada é essa aqui. Tá? Porque não existe. Por isso que é bom você conhecer a família, né? Sempre bom. E aí nós passamos para o segundo tópico. Tá? Estamos explorando aqui, fazendo, né, de forma bem objetiva, essa ideia, né, do reconhecimento, né, dos tópicos mais importantes para essa prova que vocês farão. E aí nós já, né, analisamos ali as conjunções, coordenação, subordinação. Gente, um outro tópico muito, muito importante é a ideia da tipologia textual. Então, essa organizadora gosta, adora, ama de paixão a tipologia textual. E aí nós lembramos, né, quais são as tipologias. Nós temos narração, temos descrição, temos dissertação, temos a injunção. Então, são as chamadas tipologias textuais. Vamos lá, então? A narração, né? Os textos narrativos apresentam ações, personagens, tempo, espaço, tá? Gente, desses aspectos, o que vai chamar atenção na narração é, de fato, o tempo. Então, cuidado com o tempo, tá? Então, todos esses aspectos vão aparecer, mas o tempo é muito importante. Existe uma coisa que só temos na narração. Inclusive, é o que vai fazer você não confundir com a descrição, tá? Porque na hora da prova dá marcar a descrição, são muito próximas. Nós temos aqui a chamada progressão temporal. Então, o que é narração? Narrar é contar. Então, toda vez que você vai contar uma história, toda vez que você vai contar um fato, você terá, neste caso ali, a narração. Então, narrar é isso, contar histórias, contar fatos, contar acontecimentos. Só que para você contar essas histórias, para você contar esses fatos, para você contar esses acontecimentos, neste caso, você precisa que o tempo passe, que o tempo avance. Então, nós teríamos ali a chamada progressão temporal, tá? E essa progressão é a marca maior da narração. A ela você vai se agarrar, tá? Então, nesse caso, seria assim. Dias depois, vai sempre parecer assim. 3 meses depois, o café esfriou e ela não voltou. Semanas se passaram, né? Anos se passaram. Então, essa progressão temporal. Agora, uma informação muito importante. Aqui na narração, nós vamos ter a predominância do pretérito perfeito. Tá? O que é o pretérito perfeito? É aquele que revela uma ação concluída. Quebrou o vaso, lavou a louça, resolveu o problema, pagou a conta. Então, tudo que revela uma ação concluída com êxito, nesse caso,
é um pretérito perfeito. E na narração vamos ter essa predominância. Aí você fala, professor, vai ser só esse tempo? Claro que não, outros vão surgir. Mas de cada 10 verbos naquele texto, 8, 7 estarão no pretérito perfeito. Então ele fala assim, a estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Aí ele fala, um dos aspectos mais importantes da narração é o tempo, tá? É o tempo. Nela há a progressão temporal. Então, se alguém perguntar para você, como assim progressão temporal? Sabe quando você está vendo uma novela, último capítulo, eles estão correndo com a novela, eles colocam assim, 3 meses depois, eles colocam 2 meses depois, semanas depois, o nome disso é progressão temporal. Ou seja, o tempo está avançando, o tempo está passando. Diferente das outras tipologias, o tempo avança. Nas outras, o tempo não vai avançar, tá? A predominância do pretérito perfeito. Então você pode, né, você pode atentar para esses fatos aí. Vamos lá, por exemplo. Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, olha a ação dele, tá passando o tempo, dobrou a esquina, diminuiu os passos, fora o verbo, né, que tá no pretérito perfeito, ó, dobrou, diminuiu, encostando-se à parede, olha o tempo passando aqui, por ela escorregando, o tempo vai passando, isso é típico de narração. Sentou-se, olha aí, pretérito perfeito, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou, olha aí, pretérito perfeito, na pedra o cachimbo, 2 ou 3 passantes rodearam, repara que são muitos pretéritos perfeitos aqui, ó. A ação foi concluída, então ele conta uma história. Por que isso é uma narração? Porque está contando a vida desse personagem, está contando a vida do Dario. E indagaram se não se sentia bem, Dario abriu, olha o tempo passando, né? Então ele foi andando, ele dobrou, ele diminuiu os passos, encostou-se na parede, descansou. Algumas pessoas passaram, o viram, né, ali naquele momento. Perguntaram se ele estava assistindo bem. Ele abriu a boca, moveu os lábios, não ouvia a resposta. O senhor gordo branco sugeriu que devia sofrer de um ataque. E aí, essa parte finalzinha aqui já está mais para descrição, né? Então, se ele marca só isso aqui, está mais para uma descrição. Mas o texto, como um todo, é narração. Por que é importante falar isso? Porque sempre haverá uma predominância. Então, na prova, ele fala assim, qual a predominância? Qual a tipologia textual predominante? Aqui, no caso, é a narração. E por que ele vai falar predominante? Porque, nesse caso, nós temos marcas, temos denúncias, tá legal? De outra tipologia. Por exemplo, esse finalzinho aí, ó. É uma denúncia de descrição. Então, se ele pega só o final e pergunta o que é esse final aí, você já vai afirmar que é uma análise descritiva. Entenderam? Então, tem que tomar cuidado com isso. Muito bem, texto descritivo. Vamos lá para a ideia. Primeiro, aqui no texto descritivo, nós vamos ter uma abundância de adjetivos. Então, é uma tipologia que, se você fecha os olhos, você consegue projetar. Como era o lugar? Arborizado, ventilado, iluminado, vários animais pacíficos na região, um lugar calmo, sereno. Então você fecha os olhos, você consegue imaginar aquela situação. Como é a moça? Aí você projeta, alta, morena, cabelos encaracola. Então você tem ali essa análise descritiva. Por isso, uma abundância de adjetivos, tá? Muitos e muitos adjetivos. Agora, informação importante. Lembra que nós falamos que na narração o tempo passa, o tempo avança? Na descrição, isso não acontece. Então, na descrição, tudo acontece agora. E nós vamos ter uma abundância, vamos ter, na verdade, uma predominância de um tempo verbal. Vai predominar o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito tem marcas. Ava, lavava a louça quando faltou água. Arrumava a casa. Lembra que o perfeito revela uma ação concluída. Lavei a louça. O imperfeito é uma ação interrompida. Eu lavava a louça quando faltou água. A terminação ia. Se você diz, eu fiz o almoço, eu fiz, pretérito perfeito, marca de narração.
Agora, se tu dizes, eu fazia o almoço quando o gás acabou. Imperfeito. Marca de descrição. Tá? Aí nós temos o ser. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos. Então, aqui no texto descritivo, vamos ter uma marca poderosíssima, tá? Do pretérito imperfeito. Ele vai predominar. Os textos descritivos se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos. Então, há uma abundância de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir de percepções sensoriais. No texto descritivo, deixa eu pegar aqui o marca-texto, há intensa presença de adjetivo. Isso porque os personagens, tá, e o espaço são normalmente detalhados, tá bom? E aí, dentro dessa análise, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para frente sobre progressão. Não. Mas, vou colocar bem aqui para vocês, porque isso é muito importante. Era para ter colocado. Então, cadê a caneta? Quando ele fala assim, observação. Não há progressão, não há progressão temporal. Então, nesse caso, o tempo ele não avança, tá? Então, não há, diferentemente da narração. Então, tudo acontece agora. Aí você vai dizer assim, professor, se tudo acontece agora, deveria ser presente, né? Bem que poderia ser o presente, mas infelizmente não é. É o pretérito imperfeito, tá? Vamos ver o exemplo aqui. Era um homem alto. Olha quem já apareceu aqui, ó. O era, voltando lá. O era é pretérito imperfeito, né? Que é marca de descrição. Então, era um homem alto. Lembra que nós falamos na abundância de adjetivos? Olha a quantidade de adjetivos aqui. Era um homem alto, robusto, muito forte, que caminhava lentamente. Olha a marca aqui, caminhava. Caminhava é pretérito imperfeito. Como se precisasse. A terminação SSE também é de pretérito imperfeito, só que é do subjuntivo. Fazer esforço para movimentar seu corpo gigantesco. E haja adjetivo aí, ó. Tinha, esse tinha é pretérito imperfeito. Eu tinha, tu tinhas. Em contrapartida, a cara de um menino, olha aí, ó. Né? Uma cara pueril. E a expressão alegre, ó, outro adjetivo, não é qualquer expressão, é alegre. Acentuava, o que acentuava? Imperfeito, ainda mais. Aí ele fala, na descrição há a predominância do pretérito imperfeito, tá? E tu reparas que tudo acontece agora. Diferente da narração, 3 meses depois. Sim, aqui não tem essa passagem. Então, a descrição trabalha com detalhes, né, e minúcias. Está errado aqui o acento. Assim, conseguimos imaginar o ambiente, a pessoa, até mesmo o objeto, simplesmente a partir da fala do outro. Diferentemente da narração, não há preocupação com a passagem do tempo. Tu reparas que na história lá do Dario, cadê do Dario? Tu reparas que aqui, nesse caso, o tempo foi passando. Então, ele dobrou a esquina, diminuiu os passos, encostou-se à parede, sentou-se, as pessoas passavam por ali, indagaram-no, e assim vai. Aqui nós não temos a passagem do tempo. Então, está acontecendo tudo agora. Repara, era um homem alto, robusto, forte, caminhava, né, lentamente. Mas ele não fala assim, 5 meses depois, né, minutos depois ele sentou. Não, então não tem essa passagem do tempo. Tome cuidado com essa diferença, tá? Mesmo porque, gente, quando você narra, normalmente dentro da narração vem descrição, tá? Então sempre vem uma descriçãozinha ali, então dá para confundir. Dissertação. Aí aqui nós temos 2 tipos de dissertação. Quando nós falamos em dissertação, ela pode ser argumentativa ou ela pode ser expositiva. Sendo que a expositiva também será chamada de informativa. Então, existem 2 tipos. A dissertação argumentativa,
é aquela que vai defender um ponto de vista, vai defender uma tese. E o propósito dela é te convencer. Então, você é favorável ou não é favorável à vinda da Petrobras para a Amazônia, aqui, né, para explorar o petróleo. Então, há um caso, há uma situação em que a Petrobras quer se instalar aqui na Amazônia. Foi descoberto que temos em demasia esse recurso tão cobiçado que é o petróleo. E aí, descobrindo isso, a Petrobras quer vir para cá explorar isso, né? E aí você é favorável ou não é? Se você joga o seu sim ou se você joga o seu não, você já tem a sua tese. E aí, toda vez que você tem uma tese, você tem um texto argumentativo. Só que aí você vai ter que defender a sua tese. Por que você é favorável à vinda? Por que você não é favorável à vinda? Então você vai ter ali a tese, né? Então, baseado nessa ideia, você vai ter que defender isso. Então, por isso que é uma dissertação argumentativa. Porque você só consegue defender a tese por meio de argumentos. Então, sou favorável porque é progresso, é desenvolvimento, gera emprego, gera renda. Não sou favorável porque sempre ficam os impactos socioambientais, a mão de obra nunca é local, enfim. Aí traçam as discussões. Sempre argumentando ali, tá? Já o expositivo informativo, não. O propósito é tão somente o de informar. Então, quero apenas trazer informação. Aí nós temos aqui. Os textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações, tá? São marcados pela defesa, isso aqui está falando da dissertação argumentativa, né? Então, são marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo em que tentam persuadir. Lembra que persuadir é convencer. Sua estrutura, claro, é a tese, que é a apresentação, né, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tá? Aí vamos lá dar um exemplo aqui. Novas tecnologias. Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação de novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão total com o mundo repetiam novos produtos, transformando-os em objetos de desejo de consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o futuro tão festejado. Todavia, não podemos, olha, repara que ele vai se posicionar. Isso aqui é o que ele acha, tá? Não podemos, né, reduzir-nos, né, às meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, você percebe que ele está, né, defendendo uma tese. Então, nós não podemos ser meras vítimas. Então, ele vai defender esse ponto de vista. Então, toda vez que você defende uma tese, um ponto de vista, é uma dissertação argumentativa. Agora, se você apenas informa, o dólar subiu, aí você tem ali uma dissertação informativa. Olha, ele fala o seguinte aqui. A dissertação pode se preocupar tão somente em informar, né? Aí, nesse caso, vai ser informativa, também chamada de expositiva. Porém, como acontece no texto 3, isso nós acabamos de ler, o autor poderá tentar convencer o leitor. Aí, nesse caso, nós teremos a chamada dissertação argumentativa. Tá? Aí, o informativo, pegando essa ideia, já que ele fala aqui, né, apenas informar, se eu pergunto para vocês, né, como é que está o caso de Covid? Existe Covid no Brasil e no mundo? Aí você fala assim, tá? Os casos são controlados, algumas pessoas ainda morrem, claro. Geralmente quem tem alguma comorbidade. Então você está apenas me informando o que está acontecendo. Tá? Então é uma dissertação informativa. Bem, quando nós passamos aqui para o injuntivo, na prova ele também pode ser chamado de prescritivo. Então a FGV ou vai chamar de texto injuntivo ou vai chamar de texto prescritivo. Bem, qual a situação, qual o propósito aqui? Essa tipologia, ela vai nos orientar a fazer alguma coisa. E aqui nós teremos, sem dúvida, uma abundância de verbos no imperativo. Então, dentro dessa análise, o que é um texto injuntivo? É aquele texto que vai nos orientar,
que vai nos instruir a fazer algo. Então vamos começar. É bem simples, tá? Essa tipologia é bem tranquila. Você comprou seu ventilador, tá? Você acabou de comprar. Ninguém vai montar o teu ventilador. Alguém vai ter que ir lá montar para ti. É isso? Não, você vai ter que montar, né? Então você mesmo vai montar. E aí você vai pegar o seu manual para montar esse ventilador e você começa a ler o passo a passo. Coloque a base, a haste, a grade de proteção, a hélice, gire. Então tu reparas que é um texto carregado de instruções, carregado de informações. Então faça isso, faça aquilo outro, né? Então toda vez que você tem um texto ali carregado de informações, carregado de instruções, nós temos ali o chamado texto injuntivo. Injuntivo, porque ele trabalha exatamente com a orientação. E isso é muito comum, por exemplo, no manual de instrução, como acabei de falar, montando o ventilador. Mas você encontra isso também, por exemplo, numa receita. Então, vamos imaginar que você queira fazer um bolo, nunca antes feito, né? E aí você pega uma receita e começa a ler. Coloque o trigo, acrescente a manteiga, coloque o açúcar. Então, o que você está fazendo? Você está sendo o quê? Orientado. Você está sendo orientado, você está sendo instruído para fazer algo. E aí você tem muitos e muitos e muitos verbos no imperativo. Então, quando você diz faça isso, faça aquilo outro. Aí ele fala o texto injuntivo, também chamado de instrucional, porque ele vai te instruir, né? São os nomes usados. É aquele que indica uma ordem, um modo, né? Como você vai ser orientado, né, a persuadir, no caso, para seguir o passo a passo, o receptor. Por isso, apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Aqui é imperativo. A injunção é a tipologia textual responsável pela orientação. Então, faça isso, faça aquilo outro. Por exemplo, quando queremos preparar um prato de comida nunca feito, recorremos à receita culinária. Olha, a receita culinária tem duas partes, tem duas seções. A dos ingredientes e a do modo de preparo, tá? A dos ingredientes, nesse caso, é descrição. A do modo de preparo é instrução, que ele vai dar várias ordens. O modo de preparo é um típico exemplo de texto injuntivo. Identificamos a abundância de verbos no imperativo, ou seja, ordem, pedido e apelo. Na injunção está muito presente, né? A injunção está muito presente em nossas vidas. Sempre que lemos um texto e que nos orienta a executar alguma ação, executar. Modo de uso de determinado produto. Meninas que assistem aqui, vocês vão comprar alguma coisa pro cabelo de vocês, aí tu vai, sei lá, uma tinta, alguma coisa. E tu vais lá na caixa, tu vais lá no modo de uso. Lá vem carregado de injunção. Então vai dizer assim, aplique por 40 minutos, enxague, não expor ao sol. Então, uma série de exigências. Sem junção, tá? Vai que mais fazer o quê? Vai tomar um remédio. Tomar de 8 a 8 horas. Faça isso, faça aquilo. Não tomar. Então, você tem uma série de instruções. Então, tudo que vai te instruir, que vai te orientar, nós chamamos de injunção. Exemplo, nós temos aqui uma receita. Modo de preparo. Bata, olha o imperativo aí, ó. Bata no liquidificador primeiro a cenoura com os ovos, o óleo. Depois, numa tigela, coloque, olha o imperativo, o restante, né? Esse é misturado lentamente com uma colher, asse, olha aí, ó. Então, repara que na injunção, nós temos uma série de orientações. O que você tem que fazer, tá? E outra, muitos e muitos verbos no imperativo. Por que é uma prescrição? Porque prescrever, segundo a gramática, significa ordenar, dar uma ordem. Por isso que o médico prescreve uma receita. Ou seja, você não tem poder de escolha. Então, uma receita culinária é um belo exemplo de injunção. Quando você tem assim, lá na receita, o paciente deverá isso, aquilo, outro, né? Tomar, comprar. Então, tem uma série de exigências.
Para que haja o melhor entendimento, atente. Uma receita culinária tem duas seções. Falamos ainda há pouco, né? Duas seções. Aí nós temos o modo de preparo e nós temos ingredientes. O modo de preparo é a descrição. Não, desculpa. Os ingredientes, nesse caso, é a descrição. O modo de preparo é a injunção. Porque nos ingredientes, eles colocam assim: 200 gramas de manteiga, 300 gramas de açúcar. Então, nesse caso, ele vai, né? Lá no modo de preparo, ele descreve. Agora, nessa ideia, eu tô vendo tudo errado, né? Ingredientes, eu acho que eu não sei fazer bolo, peraí. Ingredientes, bora organizar o nosso pensamento aqui. Ingredientes é a descrição, ingredientes, tá? Aí, o modo de preparo, que é a injunção. Eu acho que eu não sei mais fazer bolo. Então, o que vai acontecer? Nos ingredientes que ele vai colocar 300 gramas, 500 gramas. Então, ingredientes. Aí descreve. Modo de preparo. Coloque o açúcar, acrescente a manteiga, bote o ovo e papá. Aí é modo de preparo. Aí, nesse caso, você já vai ter o que agora? A injunção. Porque é uma ordem, né? Se ele falar assim, acrescente 3 ovos, tu és obrigado. Né? Tu tens que colocar os 3 ovos. Então, isso é o quê? Modo de preparo, isso é injunção. Né? Acrescente 2 xícaras de açúcar. São 2 xícaras. Tá? E assim por diante. Bem, vamos ver como é que a FGV cobra isso? Aí nós temos aqui a número 1. Uma noite dessas, vindo da cidade para Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro. É para quem está contando uma história, né? Que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se, ao pé de mim. Ó, aqui você já tem pretérito perfeito, né? Então, cumprimentou, sentou, tá? Encontrei, olha só. Então, na narração nós temos. Falou da luz dos ministros e acabou recitando, acabou. Repara que nós temos muitos pretéritos perfeitos, que são marcas de narração. A viagem era curta. Aqui nós já temos uma marca de... vou até usar uma outra cor. Nós temos uma marca aqui de descrição agora. Então, o era, que é o pretérito imperfeito, e o curta, que é um adjetivo. Então, aqui já temos uma pequena passagem descritiva. É por isso que nós dizemos que os textos são mistos, que você não pode dizer que é só isso ou só aquilo, tá? E os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como estava cansado, uma marca descritiva. Fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse, marca descritiva também. Repara que ele está narrando, porque o propósito aqui é contar uma história, mas tem várias marcas descritivas. Lembra que nós falamos que o pretérito imperfeito é marca de descrição? E aqui, ó, SSE é pretérito imperfeito, é marca de descrição. O era é pretérito imperfeito, o estava é pretérito imperfeito, e são marcas de descrição. Tá? Que interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Esse é o início do romance. Se é romance, já é narração. De Dom Casmurro. É correto afirmar sobre esse texto que se trata. Ele é narrativo, consequências descritivas. Então ele narra, ele conta uma história, mas existem marcas descritivas. Por exemplo, o adjetivo curta, o adjetivo cansado, né? O pretérito imperfeito estava, o era. Então nós temos ali. Nunca vai ter um texto só puro, tá, gente? Então, se ele perguntar como é que tu sabes que isso aqui é uma narração? Primeiro, que ele conta uma história. Segundo, que é um romance. E descritivas, devido a essas marcas que estão em vermelho aí. 2. Assinale o segmento textual que se classifica como injuntivo. Aí você procura uma ordem, né? Porque o injuntivo ele trabalha exatamente com a ideia da ordem, né? Do imperativo. Um breve comentário pode ser fruto de uma longa deliberação. A palavra é do tempo, o silêncio da eternidade. Um investigador que tem todas as respostas sequer entende as questões.
Se sua mente não é aberta, feche. Olha esse imperativo aqui, ó. Fecha a boca. E se é imperativo, já tem injuntivo. Então lembra que essa tipologia injuntiva, ela vai carregar, né, ela vai ter como marca o imperativo. Vamos ter a marca ali da ordem. O segredo é o primeiro assunto essencial nos negócios do Estado. 3. Observe o segmento textual. A rua era pobre, já é descrição, ó. Olha o era aqui. A rua era pobre, a casa parecia antiga, adjetivos, ó. Com suas janelas azuis, vidraço lá e haja adjetivo, ó. Com as velhas casas de Minas, velhas casas. Aproximei-me devagar. Agora, essa parte aqui, se você ler com calma, você vai perceber que é uma narração isso aqui, ó. Aproximei-me devagar, pulei o muro, peguei a chave. Olha só. No vaso entrei. Como é que eu sei que isso aqui é uma narração? Muito simples. Primeiro, porque o verbo está no pretérito perfeito. Peguei, aproximei, entrei. Então, se está no pretérito perfeito, é uma marca poderosa de narração. Outra, repara a passagem do tempo. Aproximei-me devagar, pulei o muro. Olha o tempo passando, né? A entrada, aí ele volta depois para a descrição. Ele era descritivo, passa a ser, nesse caso, narrativo, e agora volta a ser descritivo. Era ampla, olha o era é pretérito imperfeito, ampla é adjetivo, tá? Assim como a sala a seguir, comove com muitos móveis. Os objetos de decoração eram, olha o eram aí, ó, que é marca, né? É um pretérito imperfeito. Todos de aparência clássica, haja adjetivo. Certamente caros, outro adjetivo. Olha o estavam aqui, ó. Estavam é um pretérito imperfeito. Arrumados, os banheiros eram, pretérito imperfeito. Finíssimo, olha o adjetivo aqui, ó. Entenderam? Então, esse texto, ele é exclusivamente narrativo? Não, né? Ele é uma mistura, né? Nesse caso de descritivo, em sua maior parte, é o que está em vermelho, mas, né, com também a narração, letra B. Então, a maior parte dele é descrição, mas você percebe em verde a narração, porque nós temos ali o pretérito perfeito, aproximei, pulei, peguei, entrei, fora que o tempo está passando, né? E nos outros não, o que está em vermelho nós já temos muitos adjetivos, né? Entenderam? Muito bem, vamos aqui para o último tópico, né, que nós selecionamos como sendo os mais importantes para a prova de vocês, domínios dos mecanismos de coesão textual, tá? Então, a ideia que nós temos aqui é quando nós falamos em coesão, nós falamos em ligação, tá? Ligação. E aí vamos ver que são vários recursos, mas só para nós já começarmos, olha essa frase aqui. Não vou à festa, não vou à festa, aí eu vou continuar. Estou doente. Reparem que eu preciso juntar informações. Então, a primeira informação, não vou à festa. Segunda informação, estou doente. Eu preciso juntar essas informações. Quem vai unir, a agulha que vai unir, é o elemento de coesão. Tá? Então, a coesão é a agulha e ela vai juntar. Bem, vamos colocar o mais aqui, vamos ver se daria certo. Não vou à festa, mas estou doente. Não, não tem sentido. Podemos usar assim, não vou à festa porque estou doente. Teria mais sentido, né? Relação causa e consequência. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A coesão é isso. Ela vai unir informações, vai fazer o elo. Quando se dá a produção de um texto, essa representação mental toma forma concreta. Primeiro você pensa, depois você escreve lá. Que tem linearidade e temporalidade, pois deve se materializar. Tá legal? No tempo, numa unidade linguística, como o propósito de construir o enunciado. A principal questão para quem redige é a que envolve essa transferência do modelo mental para o concreto. Em última análise, o que o produtor de uma mensagem quer é saber como compatibilizar
esses elementos dos ambientes, né? O do pensamento e o concreto. Como fazer essa passagem? Podemos resumi-la, tá, a duas operações que interagem durante essa transferência. Então, como sair do pensamento e ir para o escrito? Né? Nós vamos usar elementos de coesão aqui. Seleção e ajuste dos itens lexicais. Tá? São palavras aqui. Então, achar a palavra certa. Quando ele falar item lexical, é palavras, tá? O que ele está falando aqui nessa ideia? Voltando aqui. Ele quer que você saia, né, dessa unidade. Vamos pegar aqui. O que ele quer que nós façamos? Nós saiamos no modelo mental, daquilo que você está pensando, para o concreto. Então, tu já reparaste que é muito comum, se você vai contar uma história, você consegue contar a sua história, mas se você vai escrever, você tem dificuldades. Então, isso é muito comum, não é típico de você. Várias pessoas passam por isso. Então, quando nós vamos contar uma história, né, ao dizer uma história, contar uma história, normalmente nós conseguimos contar. Agora, na hora de botar no papel, enrola. Você está dizendo aqui, ó, sair do modelo mental, né, daquele algo não palpável, para o concreto. E aí que vai entrar a coesão, né? Então, ele vai falar o seguinte. Primeiro, para você sair daqui e jogar no papel, tem que haver uma seleção lexical, ou seja, a palavra certa, tá? Temos que fazer isso aí. Depois, enquadramento de unidades linguísticas. O que significa isso? Trabalhar com cotexto, né? Cotexto são estruturas, são palavras dentro de um texto. Enquanto a operação A, que é a seleção de palavras, né, se presta mais à construção de oração, período de operação, a operação B é a que expressa, de fato, a materialização, né, sua efetiva construção. Vamos observar o parágrafo que vem abaixo. Vamos lá. O Brasil está aí, né? Aqui faltou um M. Mais uma vez, inundado de moeda estrangeira. O valor do dólar ante ao real não para de cair. Essa desvalorização, que os economistas chamam de apreciação do real, tem ocorrido em relação a praticamente todas as principais moedas do mundo, inclusive o yuan e dinheiro da China. Isso é bom ou é ruim? O consumidor brasileiro gosta, pois ganha poder de compra e consegue fazer aquela viagem dos sonhos. O Brasil globalizado, aparentemente, fica cada dia mais forte. Será mesmo? Bem, o redator inicia seu parágrafo com duas frases curtas, né? Então, duas frases curtas. O Brasil está cada vez mais inundado na moeda estrangeira. Uma frase curta. O valor do dólar ante o real não para de cair. Realmente, né? São frases curtas. Então, ele fala que ele já começa, porque isso aqui é só o parágrafo de um texto, tem mais coisas, né? Então, nesse caso, o redator inicia com frases curtas, com verbo no presente. Está no presente mesmo? Sim, né? Não para, está... Olha aí, ó. Verbo no presente, né? No presente do indicativo. Prática comum de textos informativos. É verdade. Quando você pega um jornal para ler, um texto para ler, aparece muito texto no presente. Que lidam com a verdade dos fatos. Até aí, estamos na operação A, que verifica a seleção e ajuste dos itens lexicais. Então, o que é o item A? O item A é a palavra certa. E aí ele usou a palavra certa, o verbo no presente. Então, você repara que toda vez que você dá uma notícia, você recorre, né, em geral, ao presente. Então, a informação, quando você fala assim, Cabral descobre o Brasil em tal dia. Né? O menino, né, atropela o cachorro e vai embora, assim, desse jeito. Então, você faz uma seleção usando ali o verbo, né, no tempo presente. Isso é o item lexical. No início da terceira frase do texto, há, no entanto, um componente que atua na operação. É o sintagma, essa valorização. Aí ele vai dizer que o essa é um anafórico. O que é um termo anafórico? É aquele termo que vai retomar. Tá? Então, tudo que retoma é anafórico. E aí, vamos ver onde é que está o essa aqui. Tá aqui, ó. Essa desvalorização. Só que você só entende o essa se você estiver dentro do contexto. Tá? Então, ele está atuando no texto e no contexto. O demonstrativo essa é anafórico e faz uma relação com o enunciado que o precede. Né? Então, essa, fazendo no anteceder.
né? No caso, quem é que ele está retomando? Essa valorização. Nós estamos trabalhando com elemento de coesão e toda vez que você retoma, tem que usar o S de sapo, tá? Sempre. Então aqui, ó, quando você fala assim, essa valorização do que ele já falou lá atrás do dólar. Não pode ser esta, porque o esta é quando você vai apresentar a que ele está retomando. Então, por isso que ele usou essa aí. É a valorização do real em relação ao dólar. Por sua vez, o substantivo valorização retoma, né, o que foi dito anteriormente. Alternativamente, o jornalista poderia ter evitado essa estratégia de retomada pelo sintagma anafórico, ele poderia ter evitado isso, mas para ele evitar isso aí, ele precisaria de uma palavra ou de uma classe, né? Então, para evitar tudo isso aqui, ele precisaria só de uma palavra ou de uma classe, né? Para dar coerência. O que é coerência? Sentido. Para dar sentido ao texto. Aí, avançando, o que nos interessa desse texto? Basicamente, o que nos interessa é uma coisa. Que o essa está retomando. Se ele retoma, ele é chamado de elemento anafórico, tá? Então, nesse caso, anafórico. Se ele apresenta, ele é catafórico. Aí ele fala assim, avançando no estudo, toma-se agora um tipo de referência que vamos chamar genericamente de fórica. O que significa fórica? Traduzindo para a nossa prova, fórica é referente. Tá? Fórica é referente. Então, anafórico, retoma quem está antes do referente. Catafórico, depois. Então, quando você fala assim, norte, sul, leste, oeste. Esses são os pontos cardeais. O esses, porque vai retomar. Toda vez que retoma, é anafórico. Então, basicamente, o que nos interessa é isso. Retomou é anafórico, tá? E aí, nesse caso, se retomou, é anafórico, aí você só pode usar o S de sapo, tá? Eu não posso falar norte, sul, leste, oeste, estes, tá errado. Agora, se você vai apresentar, é catafórico. Agora é com T de tatu. Estes são os pontos cardeais. Aí, 2 pontos. Norte, sul, leste, oeste. E aí, por que estes? Porque você ainda vai apresentar. Aí você joga para quem vem depois. Então, aqui nós temos o estes como sendo o catafórico. Então, catafórico é quando ela vai apresentar. E aqui em cima, o esses é o anafórico, que vai retomar. Aí você ia falar aqui, ó. Aí, nesse caso, quando ele fala em fórico é referente. As referências fóricas. Endofórico. Endofórico, nesse caso, endo é o que está dentro. Aí você vai dentro do texto, tá? Aí dentro do texto você tem o elemento anafórico e o elemento catafórico. Então podemos dizer que os elementos endofóricos, eles vão estar dentro do texto. E eles são de 2 tipos. Ou anafórico ou catafórico. Mas eles vão estar dentro do texto, tá? O ana é antes, retoma, cata é depois. Eles vão estar dentro do texto. Por exemplo, aqui, ó. Esse essa está dentro do texto. Ele é um endofórico. Ele é um endofórico do tipo anafórico. Porque lembra que existem 2 endofóricos, catafóricos e anafóricos. Então, endo porque está dentro, tá? E endofórico está dentro do texto. E do tipo anafórico, porque ele retoma. Esofórico. Aí, nesse caso, está fora do texto. Aí, o esofórico, ele pode ser chamado também de deítico. Tá? Por exemplo, quem está fora do texto? Pode ser uma data, está fora do texto, está lá em cima. Podemos pensar, por exemplo, endofórico, a situação, né, não é nem endofórico, é esofórico, né? Está fora do texto. Vamos ver o exemplo que ele dá aqui. No que concerne a classificação, acabamos de falar, né? Então, os endofóricos podem ser catafóricos ou anafóricos. Já os esofóricos só podemos ter um, que é a forma deítica. Sabe o que é um deítico? Um deítico pode ser o lugar onde você está. O deítico pode ser o tempo em que você se encontra. Geralmente são essas marcas aí.
Então, esse deítico aí, ele significa fora, tá? Então, por isso que ele é um esofórico. E aí, nesse caso, nessa ideia, nós podemos usar, como é tempo e lugar, um advérbio. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Então, geralmente, o esofórico... Fiz errado. Geralmente, o esofórico é um advérbio. Então, o advérbio pode ser esofórico. Tá? Pode ser um substantivo, Belém, né, substantivo. Pode ser um verbo. Então, eles estão fora do texto. Vamos ver se nós temos aqui algum exemplo. Tá aqui o exemplo. Eu gostaria de repetir aqui alguns lances de ontem. Onde estão os elementos isofóricos? Nós temos o aqui, porque indica tempo. Então, ele já é isofórico. Nós temos o ontem, indica tempo, isofórico. Né? Que mais? Eu, que é a pessoa. Então, os esofóricos são esses valores adverbiais. Então, eu quem? O apresentador. Aqui o que? O programa. Ontem o que? Sábado, pode ser o sábado. Então, ele fala assim, o pronome e os dois advérbios são deíticos. Por quê? Porque eles estão fora do texto. Vamos imaginar que você esteja apresentando o programa. Aí você diz assim, eu gostaria de repetir aqui alguns lances de ontem. Eu quem? Eu apresentador. Aqui, né, ontem, estão fora, né, tem que pegar o contexto. O aqui é o espaço, né? E o ontem tem que verificar quando é esse ontem. Se hoje é sábado, esse ontem é sexta. Então, você só consegue entender os esofóricos, nesse caso, se você percebe o contexto em que você se encontra. Aí ele fala, vamos observar outro exemplo. A imagem situa os valores, né, semânticos esofóricos. Aqui ele não apresentou o exemplo. Ah, não, vamos outro exemplo. A imagem situa, porque na verdade faltou a imagem aqui. Bem, mas para essa prova da FGV, o que nós podemos afirmar? Que o esofórico é o próprio advérbio. Tá? Podemos pensar no esofórico como sendo o próprio advérbio. Então, tudo que indicar tempo, tudo que indicar lugar, tá? Até mesmo a ideia, por exemplo, do personagem, que é o eu, aí você vai associar ao esofórico. Bem, vamos ver como é que a organizadora cobra isso. Ela fala assim, em todas as frases abaixo, há um termo sublinhado que retoma termos anteriores. Se retoma, é anafórico. Tá? Então, se retoma, é anafórico. O anafórico é um tipo de endofórico. Né? Lembra que pode ser anafórico ou pode ser catafórico. Assinale a frase em que o termo retomado está indicado corretamente. Os automóveis dos vizinhos já entraram na garagem. Eu cruzei com eles no corredor. Se foi no corredor, então não pode ser com automóvel, né? Foi com o vizinho. B. Meu pai deixou meu irmão sair de férias com o primo, porque ele tem muita confiança. Né? Não, aí quem tem a confiança é o primo? Não, meu pai, né? Então é o pai. Então são exemplos de anafóricos. Eu procurei as caixas de velas, mas não as pude encontrar. Pode ser essa, né? João não poderá vir ajudar-nos hoje à noite, mas isso não é um grande problema. Né? Isso o quê? Não poderá vir nos ajudar hoje à noite. João não poderá vir. Essa aqui. Vamos já voltar para C. Júlia vai pegar a bicicleta na tua garagem e Pedro vai pegar na minha. Né? No caso aqui, na minha garagem, né? Não a bicicleta. E aqui, eu procurei as caixas de velas, mas não as pude encontrar. As caixas, né? Então aqui seriam as caixas. Então aqui é elemento anafórico, retoma. Então João não poderá vir ajudar-nos hoje à noite, mas isso o quê? Não poder vir nos ajudar. Então seria isso o gabarito. Então é anafórico. A outra, em todos os exemplos a seguir, há um termo sublinhado e um pronome que retoma. De novo, ele quer anafórico, né? A frase em que esse pronome utilizado é retomado tipo diferente. Bora ver. Joana encontrou emprego dentro de sua especialidade. Ela, quem retomou a Joana, foi um pronome reto. Atenção, porque ele quer uma que pertença a um tipo diferente, tá? Ele quer tipo diferente.
Então, quem retomou a Joana foi o pronome reto. O professor deixou-nos uma semana para terminar. O ele também está retomando o professor. É o pronome reto. Silvio tomou o trem às 10 horas. Apesar disso, pode ser que ele retomou o Silvio. Reto de novo. Ele quer um que seja retomada diferente, tá? Miguel está preparando um doce de amêndoas. Ele também, ó. Então, só quem está retomando... Lembra que todos são anafóricos, tá? Anafóricos são os que retomam. O filme da equipe de Carlos era muito estático. O teu... quem retomou agora foi o teu. O teu é possessivo. Então, quando ele fala assim, pertence a um tipo diferente para fazer a retomada, só pode ser a letra E. Porque os demais, quem retomou foi o reto. Aqui foi o possessivo. Ok? Muito bem, gente. E aí nós finalizamos o nosso encontro com os 3 tópicos mais cobrados pela organizadora. Tudo certo? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre lá em nossos canais, tá bom? E é isso. Tchau, valeu. Até a próxima.